Bom dia! Estamos aqui hoje para te dizer por que a superdotação é difícil de ser diagnosticada, tanto em crianças quanto em adultos. O que acontece? A gente tem perfis diferentes de superdotados e isso dificulta muito uma avaliação. Por quê? Existem superdotados que querem ser o centro das atenções e outros superdotados que querem se esconder. Existem superdotados que choram o tempo inteiro devido à sua intensidade emocional e outros superdotados que conseguem se manter, se controlar. Existem superdotados que não param quietos, o tempo inteiro ativos. E existem superdotados que acham alguma coisa para se prender e conseguem ficar um pouco mais quieto. Por exemplo, um videogame, um celular, e ele se perde naquele mundo dele. Existem superdotados que são tecnicamente desobedientes por conta de perguntar muitas coisas e querer entender primeiro o porquê de tudo antes de executar o que foi determinado para ele executar. E existem superdotados que, ao receber uma ordem, eles executam. Então a gente tem perfis diferentes. Então como estudar a superdotação sem dizer que existem perfis diferentes? Por que estudar a superdotação se ela não é uma doença, mas ela é uma neurodivergência que a gente precisa ajudar aquela pessoa a se entender e passar por aquelas fases. Porque muitas das vezes, a maioria dos superdotados, a gente pode, tanto os que gostam de estar na frente de tudo e os que gostam de se esconder, eles também tendem a esconder aos seus potenciais para se igualar àquelas pessoas que estão no seu cotidiano. Então, muitas das vezes, a gente vai ter um aluno que vai esconder um pouco o seu potencial para não ser o centro das atenções ali, ser o melhor da sala. Mas existem aqueles que naturalmente entendem, né, o seu lugar com o aumento da idade. Então é muito difícil você atender a esses grupos de superdotados e aí acaba tanto o apresentador quanto a pessoa que se esconde serem negligenciados por conta de não saberem lidar com isso. Por isso que estudos e os pais precisam estar mais atentos, os estudos precisam avançar. Eu estou em prol disso, desse desenvolvimento desses estudos em relação à superdotação. Então a gente tem que ajudar os nossos filhos desde novo a conseguir entender o que acontece na cabecinha dos nossos filhos e o quanto eles podem desenvolver seu potencial. O que a gente pode fazer para que eles entendam o que eles são e o que eles podem ser e o que eles podem fazer. E quais são as suas habilidades, quais são as habilidades que aquela criança tem, porque nem sempre aquele superdotado vai ser maravilhoso em matemática, ou vai ser em português, ou vai ser, então ele vai ter, ou pode ser até em tudo, mas ele, por hora, ele vai ter uma habilidade maior em outras coisas, e a gente precisa descobrir quais são as coisas que ele tem essa habilidade mais aguçada. Então é isso, me siga, compartilhe, vamos conversando, experiências, entendendo um pouco mais sobre superdotação e alguns transtornos que eu também vou trazer. Tchau, tchau, até o próximo café!